Acesso de incredulidade. Todos nós nos deparamos com situações difíceis e inusitadas em nossa vida, não é verdade? Em muitos momentos, nos encontramos em certos becos sem saída ou em desafios que nunca poderíamos imaginar que enfrentaríamos, sem contar os inúmeros labirintos que a vida tem o prazer de nos enfiar. Nessas horas, precisamos de muita estrutura, ainda mais uma estrutura emocional, e infelizmente é o que não aprendemos no nosso dia a dia. Aprendemos tantas coisas, aprendemos a nossa língua, matemática, geografia, ciências, futebol, mas infelizmente não aprendemos a lidar com as nossas emoções. E por isso, nessas horas tão difíceis, somos acometidos por inúmeros sentimentos. E o pior é que eles conseguem influenciar até a nossa fé. Ou seja, algo na mente que consegue perturbar o nosso espírito. A fé, ela é um sentido espiritual que temos. Ela é a confiança que temos no poder sobrenatural de Deus. A fé escapa de tudo que é racional aqui nesse mundo. E quando não a temos, chamamos isso de incredulidade ou falta de capacidade de crer, de ter fé. Hoje em nossa devocional, vamos falar de um personagem que era um sacerdote do Senhor, chamado Zacarias, um homem que lidava com a palavra e a presença de Deus, mas que teve um acesso de incredulidade. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Clodoaldo aqui. Em mais uma devocional, personagens bíblicos. O tema da nossa devocional de hoje será acesso de incredulidade. Vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 1, versículos 5 a 7 e versículo 19 a 20, falando de Zacarias. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e sendo eles também avançado em dias. Versículo 19 a 20. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar desse personagem chamado Zacarias. Ele foi o pai de João Batista, aquele que foi quem anunciou a vinda de Jesus. Zacarias e sua mulher Isabel já eram avançados de idade, e Isabel era estéril, e ainda Zacarias era um sacerdote diante da presença do Senhor. A palavra de Deus nos diz que eles eram justos e irrepreensíveis diante de Deus. E um dia que Zacarias estava servindo ao Senhor em seu encargo de sacerdote, apareceu-lhe um anjo. Gabriel era o nome dele. Gabriel entregou uma mensagem a Zacarias que sua mulher iria ficar grávida daquele que iria abrir o caminho para o Messias, o Salvador de Israel. Na hora, Zacarias duvidou. Ele não acreditou que isso seria possível, pois ele já era idoso e sua mulher ainda era estéril. O anjo disse então a ele que ele ficaria mudo até o dia do nascimento de seu filho devido à sua incredulidade. Isso é muito interessante. Vejam, Zacarias, ele era um servo do Senhor, irmãos. Ele era justo e irrepreensível diante de Deus, um homem de oração, um homem da palavra, que tinha uma intimidade e comunhão absurdas diante de Deus. E quando a sua bênção chega, quando a sua oração foi ouvida e declarada através de um anjo de Deus, Zacarias não acreditou. Misericórdia! Que acesso de incredulidade foi esse? Não conseguimos explicar, mas isso nos mostra que devemos ficar atentos e alertas quanto ao perigo dessa tal de incredulidade. Ela pode atingir a qualquer um de nós.
Se analisarmos com mais profundidade esse assunto de incredulidade na Bíblia, vamos chegar à conclusão que isso parece um espírito, sim, um espírito de incredulidade que pode assolar aqueles que são filhos de Deus, aqueles que já tiveram e têm até muitas experiências com Deus. Parece algo falando no nosso ouvido, é como se fosse um espírito mesmo. Fala, nos faz duvidar, nos faz desacreditar. A nossa mente, a nossa alma, a nossa razão também são grandes inimigas da fé. O mundo é inimigo da fé. Pessoas ao nosso redor são inimigas da fé. Por isso, diante das dificuldades, diante das enfermidades, dos problemas e lutas, nós devemos sempre nos manter firmes na oração e sempre meditando na palavra de Deus. Nós somos muito mais propensos a duvidar do que a acreditar, não é verdade, irmãos? Por isso, cerque-se de pessoas que te ajudem na fé. Fuja dos incrédulos, fuja das palavras de incredulidade. Coloque-se mais em oração e peça ao Senhor para afastar todo e qualquer tipo de incredulidade e de dúvida de perto de você. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela ainda nos diz que aqueles que se aproximam de Deus é necessário que tenham fé. Pois como haveremos de acreditar em Deus se não tivermos confiança que Ele existe e que Ele está conosco? Jesus chegou para Tomé, um de seus apóstolos, e disse: não sejas incrédulo, mas sejas crente. Olha só, poderíamos citar muitas outras passagens bíblicas a respeito da incredulidade. Então, te desafio a se manter firme na fé, naquela fé simples e forte em um Deus maravilhoso que pode fazer milagres. Um Deus que está presente contigo e te chama para viver o sobrenatural. Zacarias não acreditou que sua mulher poderia ficar grávida e ficou mudo até que o bebê nascesse. E você? Vai precisar acontecer o quê para você acreditar nas promessas de Deus para a sua vida? Será que Deus vai precisar te dar uma lição para acabar com esse seu acesso de incredulidade? Fica aqui essas perguntas. Amém? Que Jesus nos ajude a crermos e confiarmos na sua palavra e na sua presença. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa devocional. Falamos aqui hoje do teu servo Zacarias, que teve um acesso de incredulidade quando o anjo Gabriel disse para ele que Isabel ficaria grávida, meu Deus. E assim, Pai, Zacarias teve que ficar mudo até o dia que João nascesse. Meu Pai, em nome de Jesus, repreende esse espírito de incredulidade que pode assolar a nossa vida. Quantas vezes estamos com problemas, seja uma enfermidade, problemas financeiros, problemas com o filho, problemas no casamento, e a gente não tem fé, a gente não acredita que o Senhor pode mudar tudo. Ficamos como incrédulos. Às vezes vamos à igreja, batemos palma, cantamos, louvamos, mas Pai, na hora de crer, meu Deus, a nossa alma grita, a nossa razão fala mais alto. Parece que o espírito de incredulidade nos assola e fica ao nosso lado dizendo: isso é mentira, não vai acontecer com você, Deus não te ama, Deus não quer te ajudar, isso é impossível, não vai acontecer isso. Pai, nós repreendemos essas vozes malignas e, ó Deus, decidimos confiar na sua presença e na sua palavra. Se o Senhor disser, é isso que vai acontecer. Nos ajude a crermos no sobrenatural, Pai, nos milagres, nos impossíveis, nas causas que temos diante de Ti, que aos olhos humanos são impossíveis de acontecer e de se realizar. Nós decidimos confiar no Senhor, na Sua promessa e na Sua palavra, em nome de Jesus Cristo, porque sem fé, Pai, é impossível Te agradar. Nos ajude a termos mais fé. Me lembro daquele homem na Bíblia que disse: me ajuda na minha falta de fé. Se o meu irmão e a minha irmã têm sido assolados, meu Pai, por esses espíritos de incredulidade, que tudo isso caia por terra e, Deus, os teus servos voltem a crer e confiar na sua palavra, na sua promessa e na sua presença. Assim nós oramos em o nome de Jesus, o nosso Salvador.
Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, que palavra forte. Eu tenho certeza que você conhece algum incrédulo que poderia ouvir essa palavra, né? Não diga para ele, não chame ele de incrédulo, não, senão ele vai ficar chateado. Mas passe essa mensagem para ele ou para ela, para que eles possam ouvir a voz de Deus e repreender todo e qualquer espírito de incredulidade e que esse acesso de incredulidade seja repreendido no nome de Jesus, tá bom? Curta, inscreva-se e não esqueça de compartilhar. Grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.